Olá, que a graça e a paz de Deus de Cristo esteja com você, sua família, seus familiares nesse dia. Hoje vamos falar sobre um povo condenado, uma profecia que se cumpre com a nação de Israel, onde uma mensagem já profetizada há muito tempo por Daniel e que tem cumprimento ali quando o evangelista Lucas faz menção ainda desse acontecimento no seu Evangelho, capítulo 21. Quero convidar você a nos curvarmos diante do Senhor e buscá-lo em oração para entender dessa mensagem. Eterno Deus, amorável Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado e proteção, pelas vitórias que nos tem dado até aqui, rogando a unção do teu Espírito no nosso viver, para que cada dia possamos cumprir a tua vontade. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que quero ler com você está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 20, fala sobre Jerusalém sitiada, ou que ela seria sitiada. Diz assim: quando porém vir de Jerusalém sitiada, de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então este foi o sinal para que Israel deixasse ali Jerusalém. O cerco pelo Império Romano seria o sinal para que eles fugissem. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Então percebe que é uma mensagem incisiva. E ele fala mais ainda, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Então ele está baseado numa profecia que apontava que isso iria acontecer. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Grave bem essa última parte, onde fala até que o tempo dos gentios se completem. Israel, como nação, como povo escolhido para representar Deus diante das nações, e como havia uma profecia falando que a partir ou do seu descendente seriam benditas todas as nações da terra, que se cumpriria ou que se cumpriu em Cristo, falando que a sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos, desde o chamado a Abraão de Ur dos Caldeus, idade de 75 anos, até a rejeição final deste povo, que sabe no ano 70 de nossa época, houve pelo menos 1000 anos onde Deus lutou, estendeu, trabalhou com este povo para que eles cumprissem o seu propósito. Houve muitas rebeliões. Abraão, quando chamado, como mencionamos, peregrino na terra da promessa, não recebe herança nem de um palmo dessa terra. Ele com Isaac e Jacó vão para o Egito. Ele diz que não receberia ainda aquela terra até que houvesse chegado à plenitude dos cananeus, não havia ainda enchido a taça deles, a quarta geração. E entre as peregrinações e o período de cativeiro de Israel no Egito foi de aproximadamente 430 anos, quando naquele mesmo dia, diz a mensagem, eles foram tirados dali, o Senhor os tira com mão forte, com o braço estendido para a terra de Canaã. Caminham ali 40 anos, poderia ter sido um período menor, mas devido à incredulidade, à rebelião, 40 anos no deserto, onde toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, entram, aqueles que saíram do Egito com idade de 20 anos, entram na terra prometida, os outros todos morrem no deserto. Ao entrar ali, a conquista de Canaã, Josué e os líderes que estavam com ele, quem sabe ainda lideram algum tempo, 40 e poucos anos, quem sabe, e em seguida, entre o período dos juízes, Paulo, no livro de Atos, faz menção de, quem sabe, de 450 anos, foi lhes dado juiz até o profeta Samuel, que, aliás, cumpriu 3 papéis de juiz, sacerdote e profeta, fundou a Escola dos Profetas, falamos sobre isso em outros nossos estudos, que foi de grande utilidade para o povo de Israel. E ali então começa um novo momento, um novo período, quando eles clamam por um rei, que não era a propósito do Senhor. O Senhor era o seu rei, o seu líder, e então é concedido para eles, inicialmente, o rei Saul, e ao período do Reino Unido,
que foi o período desse rei, depois Davi e Salomão, 120 anos aproximadamente. Depois do reino dividido, o reino do sul, o reino do norte, 346 anos aproximadamente. A mensagem incisiva, o povo querendo se misturar com as nações, querendo ser igual às nações. E houve então o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. Depois o retorno para eles, entre tantos dos seus cativeiros, entre os maiores e menores, quem sabe pelo menos 10 a 11 momentos desse de perseguição. O período do juízo foram também grandes momentos ali dos filisteus e outras nações que os oprimia. E chega um momento então incisivo, decisivo, onde uma profecia aqui de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 26, aqui Lucas até faz menção para cumprir o que está escrito. Quero te levar para essa profecia, Daniel 9, 24 a 26, onde havia um tempo determinado para esse povo, e é justamente o que eu estou mencionando, culmina com o ministério de Cristo e a sua morte e a sua rejeição ao perseguir então os seus seguidores. Capítulo 9, a partir do versículo 24, diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. 70 semanas, não vou entrar em detalhes, já falei sobre isso, caso queira também. Lá nos nossos vídeos no YouTube, falando sobre as profecias de Daniel, temos um tema só sobre isso, falando sobre esse período, onde 70 semanas, trazendo para o contexto dia profético, ano, ou seja, 490 anos. E ele nos dá um ponto de partida de quando começaria essa contagem. Ele fala que 70 semanas estão determinadas, separadas para o seu povo, para o povo de Israel. Ele menciona várias coisas: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar os santos dos santos, o Cristo. Mas ele fala aí no versículo 25, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o príncipe 7 semanas. Ele divide aqui 7, 62 e uma última semana, fechando ali as 70 semanas. Eu não vou entrar em detalhes, como mencionei, mas pegar o ponto de partida. E se você for olhar no contexto histórico, há uma data onde pelo menos 3 decretos, mas o que entra em vigor, esse de 457, assinado por Artaxerxes, antes de Cristo, para restaurar Jerusalém. Havia também ali, nesse mesmo contexto, uma profecia se cumprindo, que era de 70 anos, do cativeiro babilônico, onde eles poderiam voltar, retornar. Isso se cumpre no período dos Medos e Persas, onde eles podiam voltar. Neemias foi um dos que trabalhou nisso, para que eles voltassem para a sua cidade. E ele, fechando aqui esse pensamento, ele fala que depois das 62 semanas será morto ou ungido, ou seja, Cristo. E na metade da semana, uma semana profética, 7 anos, não semana literal, ou 3 anos e meio aproximadamente do ministério de Cristo, diz que foi batizado aos 30, Lucas fala sobre isso, chegava a ser de 30 anos quando começa o ministério, e sabe, aos 33 anos e pouco, Cristo então é morto, será morto ou ungido e não estará. E diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Isso se cumpriu no ano 70, é o que nós vamos chegar. Quando vi Jerusalém sitiada, Roma, que aliás é o cumprimento de mais uma profecia, Daniel 2, Daniel 7, onde representado por uma estátua com 4 tipos de metais, também de 4 animais, falando ali representando os babilônicos, os medos e persas, Grécia, Roma em 2 fases. Roma, primeiramente, império, que foi do ano 168 a 476 depois de Cristo, e depois Roma papal, que é de 508 a 1798. Então se cumpre fielmente. Diz que o povo que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolação estão determinadas. Então havia, como mencionamos aqui, um período profético para que isso se cumprisse. Cristo, quando ele entra em Jerusalém, isso está registrado tanto em Mateus, onde ele chora sobre a cidade. Eu quero mencionar com você aqui, quero trazer esse texto, Mateus 23, versículos 37, lamento sobre Jerusalém,
onde ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Ele fala mais ainda: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, Cristo agora está aplicando, e ele mesmo, em diversas parábolas, falando que mandou seus mensageiros, profetas. Por último, Deus fala: vou mandar o meu filho, que eles vão temer. Diz: não, já que é o herdeiro, vamos matá-lo também, vamos tomar posse, apoderar sobre isso. Então eles rejeitam e falam para Cristo que caia sobre nós, sobre nossos filhos, o sangue de Cristo, quando Cristo então está ali para trazer essa mensagem para Israel. Voltando aqui em Romanos capítulo 11, versículo 25, ele está aplicando o mesmo princípio, onde fala que eles seriam levados para todas as nações. Ele fala de um período do príncipe que há de vir, ela seria sitiada. Isso aconteceu, você pode, o contexto histórico vai confirmar, no ano 70, onde Jerusalém cai, e aqueles que foram fiéis à profecia, que entenderam o sinal, fugiram, mas ela é destruída, o seu santuário, o próprio Cristo. Nós falamos no estudo passado, os discípulos, eles estavam ali olhando as edificações, o santuário, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então a profecia estava cumprindo claramente. E de maneira mais categórica, os 70 semanas ou 490 anos, eles se cumprem na última metade da semana profética. A primeira parte da semana é o Cristo com seu ministério, e depois, quando os discípulos saem a pregar, e acontece o apedrejamento de Estevão, que no contexto histórico, os teólogos confirmam que seria no ano 34 de nossa era, terminando assim o período determinado a esse povo, 490 anos. E a partir dali, então, dá-nos a entender de que a mensagem, devido às perseguições, à rejeição final mesmo, depois de tantas provas demonstradas por Cristo, pelos apóstolos, de Cristo é ressuscitado, e eles tentaram ainda encobertar isso, pagando grande soma para os soldados romanos para dizer que isso não foi assim, que roubaram o corpo, e de inumeráveis testemunhos depois deles pregando, e sinais, e rejeitando na pessoa dos apóstolos. Então, a partir dali, então, houve uma grande perseguição, e a mensagem, então, ela sai do círculo simplesmente de Israel. Ele fala primeiramente que ela deve ser levada às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas depois ele dá uma ordem, de pregar para todo mundo, mas antes ficai, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando é descido o Espírito Santo sobre eles, no Pentecostes, onde eles tiram suas diferenças, suas divergências, e começam a pregar ainda ali, ficando ali ainda, então essa grande perseguição que irrompe, abre caminho para que a mensagem fosse então escancarada para as outras nações, cumprindo a profecia de que ela seria estendida para os outros povos, ou os gentios. Romanos 11, 25, temos uma mensagem que quero ler aqui com você, que diz o seguinte, Romanos 11, 25, olha o que diz aqui, diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então houve uma plenitude para o povo de Israel. Como mencionei, praticamente 1000 anos de história, de período, como mencionei alguns aqui, desde o chamado de Abraão, eles no Egito, o caminho para Canaã, o Reino Unido dividido, cativeiro, restauração, período intertestamentário, onde eles estavam espalhados entre as nações, depois novamente a mensagem através de João Batista, do próprio Cristo, cumprindo ali a plenitude do tempo, onde Deus envia o seu Filho para resgatar o seu povo, libertar, e houve endurecimento. E ele fala que vem endurecimento em parte Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então haverá uma plenitude para os gentios, para as outras nações, para você e para mim. Há uma menção sobre isso. Eu quero ainda chamar você a ler comigo, no próprio capítulo aqui, versículos 11 e versículo 12, que diz o seguinte: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse, falando sobre Israel? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou
resultou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então ele fala, se a queda de Israel, não como indivíduo, mas como nação representante, ela serviu como salvação para o mundo, imagina a sua plenitude. Então ele menciona também que há uma oportunidade para os outros, para as outras nações, e há um tempo também limite onde Deus vai cobrar, pedir conta. O versículo 15 fala mais ainda, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? Então, olha que mensagem ele fala para você. Se a rejeição deles resultou na salvação do mundo, imagine a sua restauração. E eu quero também chamar a sua atenção de que não estou falando simplesmente de uma restauração de Israel literal, a sua plenitude, porque Israel é muito mais do que isso. Não é por ser filho de Abraão, mas é o filho da promessa, da fé, é o filho da fé. E Israel significa aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. É o lutar com Deus, é uma dedicação, é uma busca ao Senhor. O versículo 19 a 24 fala ainda, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Foram quebrados alguns, como mencionei, não indivíduos, mas no contexto de nação. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, aqueles que rejeitaram Cristo, no caso do contexto de Israel. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Então, eu ou você, ou nações, ou igrejas, não devemos nos ensoberbecer, mas temer. E ele fala por quê? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, Israel natural, não vai poupar a você. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para aqueles que caíram, severidade, mas para você, para mim, bondade. Paulo está explicando. E ele diz mais, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado, eu ou você, que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais eles serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Então, qual é o chamado dele? O próprio Paulo, que escreveu essa carta, ele era um perseguidor da igreja. Ele era sincero, na verdade, crendo que estava fazendo a obra de Deus ao perseguir os discípulos, aquele pequeno grupo, né, que para eles eram dissidentes, ele que era fariseu, criado aos pés de Gamaliel, conhecendo ali conhecedor das profecias, quem sabe interpretado não adequadamente, mas quando ele compreende que Cristo é o Messias, ele se torna um dos maiores pregadores depois de Cristo. E ele então argumenta até mesmo com esse povo, onde ele endereça essa carta aos romanos, que estava cumprindo a profecia dentre eles mesmos. Primeira parte, Roma, Império, e depois Roma Papal. Ele manda uma carta, muitos da casa de César foram alcançados. Ninguém está longe do alcance. Nabucodonosor foi alcançado, o imperador da Babilônia. E ele então fala, se nós, eu e você, se as outras nações, que eram chamadas de circuncisos, gentios, foram enxertados na boa oliveira, quanto mais eles se aceitarem a Cristo como Messias, se vê que nele cumpriu as profecias, que ele é o Redentor, que é o Filho do Eterno, eles vão ser enxertados na própria oliveira, porque eles fazem parte do ramo natural. Mas eu quero fechar falando da rejeição deles, não como pessoas, mas como nação, como representante. Isso estendeu-se para a igreja em cada século e leva a mensagem. Vou falar sobre isso quando estivermos trabalhando as profecias do Apocalipse, as 7 igrejas representando 7 períodos da história. E eu quero fechar aqui com Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz o seguinte, capítulo 11, versículos 1 e 2, falando sobre medir o santuário, diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram, mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses foi o período que eu falei, 1260 anos. 538 a 1798, quando a partir daí começaria o determinado tempo do fim, onde a luz se estenderia às nações, igrejas reformando, houve a reforma, mas infelizmente a reforma não prossegue.
estão andando atrás, voltando para trás, como que voltando ao Egito. E Deus então tem um acerto de contas com as nações, com as igrejas. E ele está falando, não meças até que termine esse tempo, ou determinado tempo do fim. E Deus então vai pedir contas. O mundo cristão tem estado, quem sabe, distante de Cristo, tem rejeitado seus mandamentos, seus ensinos, no que diz respeito à adoração, com respeito, quem sabe, à forma e à fórmula batismal, com respeito à própria palavra, aceito em parte não, aos mandamentos de Deus, à forma de saúde, com respeito à volta de Cristo e uma infinidade de temas que vamos falando aqui e ali, mas não cabe tudo em uma mensagem. Eu quero finalizar com o último texto, que é uma mensagem para você e para mim. Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: o perigo da negligência. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, ou seja, por Cristo, foi-nos depois confirmada pelos aqueles que ouviram? Como vamos escapar de tão grande salvação se nós negligenciarmos essa grande salvação? Muitas vezes eu estou falando assim no